Artigo 53. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, além de outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 1. Receber o compromisso do governador e do vice-governador do Estado, dar-lhes posse, conceder-lhes licença e receber sua renúncia. Inciso 2. Apreciar os relatórios do governador sobre a execução dos planos de governo. Inciso 3. Julgar anualmente as contas do governador e, se este não as prestar até 30 dias após a data fixada nesta Constituição, eleger comissão para tomá-las, determinando providências para a punição dos que forem encontrados em culpa. Inciso 4. Autorizar o governador e o vice-governador a afastar-se do Estado por mais de 15 dias. Inciso 6. Processar e julgar o governador e o vice-governador do Estado nos crimes de responsabilidade e os secretários de Estado nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Inciso 7. Processar e julgar o Procurador-Geral da Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Inciso 8. Declarar a perda de mandato de deputado por maioria absoluta de seus membros. Inciso 9. Receber renúncia de deputado. Inciso 10. Emendar a Constituição, expedir decretos legislativos e resoluções. Inciso 11. Aprovar referendo e convocar plebiscito, na forma da lei. Inciso 12. Apreciar vetos. Inciso 13. Suspender, no prazo máximo de 30 dias, no todo ou em parte, a execução de lei estadual ou municipal, que o Tribunal de Justiça declarar em caráter definitivo, inconstitucional em face desta Constituição. Inciso 14. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Inciso 15. Ordenar a sustação de contrato impugnado pelo Tribunal de Contas. Inciso 16. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Inciso 17. Solicitar a intervenção federal no Estado para garantir o livre exercício de suas funções. Inciso 18. Apreciar decreto de intervenção nos municípios. Inciso 19. Exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, inclusive na administração indireta, através de processo estabelecido nesta Constituição e na lei. Inciso 20. Solicitar informações aos poderes executivo e judiciário, por escrito nos termos da lei, sobre fatos relacionados com cada um deles e sobre matéria legislativa em tramitação na Assembleia Legislativa, ou sujeita à fiscalização desta. Inciso 21. Convocar secretário de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assuntos de sua pasta, previamente determinados, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Inciso 22. Apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 23. Deliberar sobre os pareceres emitidos pela Comissão Permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 152. Inciso 24. Apreciar convênios e acordos em que o Estado seja parte, no prazo de 30 dias, salvo se outro prazo for fixado por lei. Inciso 25. Apreciar as propostas de empréstimos, operações ou acordos externos do Estado. Inciso 27. Autorizar previamente a alienação de bens imóveis do Estado. Inciso 28.
aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de: a linha A, conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo governador; a linha B, diretores das entidades do sistema financeiro do Estado; a linha C, titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 29. Escolher 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 30. Destituir, por maioria absoluta, o Procurador-Geral de Justiça. Inciso 31. Apresentar projeto de lei para fixar os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos deputados estaduais, observadas as regras da Constituição Federal e desta. Inciso 32. Elaborar seu regimento. Inciso 33. Eleger sua mesa, respeitando, dentro do possível, os critérios de representação pluripartidária e de proporcionalidade. Inciso 34. Determinar a prorrogação de suas sessões. Inciso 35. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observado os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como elaborar sua folha de pagamento. Inciso 36. Mudar temporariamente sua sede, bem como o local de reunião de suas comissões. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 6 e 7, presidirá a Assembleia Legislativa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, limitando-se à condenação, que somente será proferida por voto de 2/3 dos membros do Poder Legislativo, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Artigo 54. Compete à mesa representar a Assembleia Legislativa, ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente. Parágrafo 1º. A representação da mesa em juízo, bem como a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Legislativo, competem à Procuradoria da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Os cargos de procurador da Assembleia Legislativa serão organizados em carreira, com ingresso mediante concurso público de provas e títulos, realizado por Assembleia Legislativa com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção 3 dos Deputados. Artigo 55. Aplicam-se aos deputados as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 1º. Os deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 2º. Os deputados estaduais têm livre acesso aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, mesmo sem prévio aviso, sendo-lhes devidas todas as informações necessárias. Seção 4 das Comissões. Artigo 56. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas nesta Constituição, no seu regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição de cada comissão será assegurada, quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem, entre outras definidas no regimento, as seguintes atribuições. Inciso 1. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2. Convocar secretários de Estado e dirigentes de órgãos da administração indireta ou qualquer servidor público para prestar informações sobre assuntos
de sua atividade ou atribuições. Inciso 3. Receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Inciso 4. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão para prestar informações. Inciso 5. Apreciar programas de obras, planos estaduais e regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Inciso 6. Emitir parecer sobre matéria de competência legislativa. Inciso 7. Discutir e votar projetos de lei e convênios que dispensarem na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Parágrafo 3º. Aplica-se ao inciso 7 do parágrafo anterior, no que diz respeito aos convênios, o disposto no parágrafo 2º do artigo 62. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento, serão criadas para apuração de fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento de 1/3 dos deputados. Parágrafo 5º. As conclusões das comissões parlamentares de inquérito serão encaminhadas, se for o caso, no prazo de 30 dias, ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Parágrafo 6º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Assembleia Legislativa, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação dos partidos ou dos blocos parlamentares. Parágrafo 7º. O Poder Legislativo poderá credenciar entidades civis representativas de segmentos sociais, legalmente constituídas para participar em atividades das comissões permanentes, com direito à voz. Parágrafo 8º. A comissão permanente, de que trata o parágrafo 1º do artigo 152, terá sua composição e funcionamento conforme dispuser o regimento.